E hoje nós vamos para o estado do Amazonas. Lá a população é de 4.150.000 habitantes. E de acordo com as informações do Ministério da Saúde, são 53.898 casos confirmados, 2.400 mortes. E para a gente compreender um pouco mais dessa realidade, a gente vai para a cidade de Manacapuru. É a segunda cidade do estado com maior número de casos da Covid-19. Fica atrás apenas da capital Manaus. São 2.835 casos confirmados e 177 mortes. E por isso vamos conversar com o diácono Sandro Duda, ele que é missionário redentorista. Diácono, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. Como que vocês têm acompanhado a realidade das pessoas? Nós estamos numa situação bem difícil por conta de estarmos muito próximo da capital e, consequentemente, os casos eles vêm com mais frequência para Manacapuru. Por a locomoção aqui no Amazonas, ela conta muito para a nossa sobrevivência. Então, a cidade que está mais próxima, estão mais próximas da capital, isso implica casos com números absurdos cada vez mais, logo que o trânsito de lá para cá seja bem decorrente, bem constante, diariamente, né? Diácono, então, sim, pois pode não. continuar falando. Então, nós acompanhamos da seguinte forma, nós, missionários redentoristas, entramos na quarentena como as demais pessoas e vamos acompanhando aquelas pessoas que podem, dando assistência via comunicação, pelos meios de comunicação, que tem nos ajudado bastante. E vez ou outra, quando não são casos de Covid, nós vamos até a família para dar uma bênção, com muito cuidado, bem distante, mas sem deixar de dar assistência devida como igreja. Diácono, vocês aí trabalham com a população ribeirinha, que é a maioria aí na cidade de Manacapuru, que tem mais ou menos 100.000 habitantes, né? Como ficou a questão financeira, social, em relação ao Covid-19? A situação já era um pouco complicada, porque esse povo vive daquilo que planta, daquilo que produz. Produzem para sobreviver e produzem para trazer para a cidade para vender e ter o dinheiro para se sustentar. De modo que, além da pandemia, a questão financeira que já era um pouco difícil, o que acontece? O auxílio emergencial que era para ser para todos, quem já entra no programa do Bolsa Família, a renda cai na sua conta. Quem não, lá não tem internet. Alguns lugares que nem luz tem. Então isso acaba dificultando um pouco mais a vida. E nós temos um fenômeno ainda que vale ressaltar, que é o fenômeno da natureza. Veja bem, quando o rio enche demais, que agora é o tempo que o rio começa a encher demais, então, se ele tem uma cheia muito grande, ela devasta tudo que eles plantaram. Então, aí são dificuldades diversas que vão chegando e que vão dificultando a vida do nosso povo. E agora, com a pandemia, a situação fica pior. Quem conseguiu receber o auxílio emergencial, tudo bem, ainda está conseguindo. Quem não, está sobrevivendo daquilo que planta e temerosos, porque a cheia ainda não chegou com todo o seu auge, com toda a sua força, e nós rezamos para que não chegue, porque a situação fica ainda pior. Quem conseguiu o auxílio emergencial está sobrevivendo. Quem não, ainda continua na mesma peleja da vida. Diácono, você estava falando sobre o auxílio emergencial. Como que foi importante, como está a questão da assistência do governo, não só federal, estadual também para essa população dessa região e também a ausência de poder público e o trabalho de vocês, porque eles precisam ter o básico. Sim. Então, o projeto, quando veio do governo federal, ele chega até aqui nós, e a grande dificuldade seria essa, alcançar aqueles que estão muito distantes. Nós temos comunidades que pelo menos 80 comunidades, nós só chegamos de barco, porque não tem outro acesso. Esses que estão lá, conseguindo vir para cá, obviamente eles conseguem o auxílio de alguma forma. Aquilo que o governo federal está mandando, está chegando no município, o governo do estado repassa também para o município, aquilo a gente tem em fontes lendo jornais, e o governo municipal vai repassando e vai fazendo o que pode para ajudar. Por que digo isso? Nós somos uma cidade próxima da capital, isso quer dizer que nós temos vantagens. Veja, na Amazônia tudo é bem... A gente precisa ver como que é a realidade. Estando perto da capital, então aqui em Manacapuru, das cidades do interior, nós somos a que está mais equipada, porque nós temos um hospital de campanha que as outras cidades não têm.
Então, o governo estadual, junto com o governo federal e o governo municipal, fizeram aqui um hospital de campanha que deu para atender, está dando para atender a nossa população de Manacapuru. Posso dizer que não é 100%, não chegou a explodir, mas o governo tem, pelo menos o que nós temos enxergado no município é que o governo municipal, pelo governo federal e estadual, está assistindo o povo da nossa cidade. Acredito que como pode, não dá para assistir todos, eu creio, e poderia ser melhor, mas não, uma cidade pequena não tem recurso suficiente para poder assistir bem como o nosso povo merecia. E nós, quanto igreja, a gente tem promovido lives solidárias pedindo alimentação para doar para as famílias. São muitas pessoas pobres passando fome. Não é necessidade, é fome. Então as pessoas têm sido solidárias conosco, com os padres, sejam diocesanos e redentoristas, e mandam alimento. Aqui nós fazemos as cestas básicas e os próprios padres, junto com os leigos da paróquia, saem para distribuir para as pessoas que estão passando necessidade. Então, nós não podemos fazer muito, porque a igreja fechou. E a igreja sobrevive quando tem gente nela. Porque dão suas contribuições e a igreja fechada, a gente conta com a misericórdia de Deus e com aqueles que continuam ajudando mesmo com o risco de vir até a igreja para, por exemplo, pagar o dízimo ou deixar alguma oferta que seja. Diácono, aí vocês são 5 missionários redentoristas. Isso. E antes da pandemia, né, o trabalho de vocês era intenso, né? Vocês saíam na segunda-feira, voltavam no final de semana justamente em missão, né, passando pelas comunidades. Como que o trabalho missionário de vocês aí na paróquia foi afetado por causa da Covid? Pensando nessa questão da logística do transporte, nas distâncias e também em relação à própria doença. Olha, é triste e lamentável nós falarmos desse assunto e chega a dar até um tom de emoção na gente, porque nós assistimos esse povo uma vez por ano. Eles têm missa uma vez por ano, sacramentos uma vez por ano. Nesse semestre, antes de acabar de começar a pandemia, nós conseguimos ir a 15 comunidades. Nós distribuímos no primeiro semestre, são quase 100 comunidades, 15 por vez que nós vamos, de barco. E nós optamos em ir na mais distante para facilitar um pouco a nossa vida e dar mais longe para mais perto. E nós conseguimos em um ano, nós não vamos conseguir ver esse povo esse ano mais. Agora vocês imaginem que eles não vão ter mais a presença dos padres da igreja esse ano, mas nós ainda estamos na certeza que o povo ribeirinho, quem passou antes de nós, começaram a educá-los. Por exemplo, eles celebram o culto dominical, agora não estão celebrando mais por conta da pandemia. Mas ainda assim, isso dificultou totalmente 100%, porque nós não podemos ir pelo menos essa uma vez. No primeiro semestre nós vamos, celebramos sacramentos, batizados, crisma, casamentos. No segundo semestre nós juntamos esse mesmo tanto de 15 comunidades para dar formação, para formar ministros da palavra, catequistas, renovar a formação daqueles missionários leigos que estão lá a serviço da igreja. Mas isso dificultou, atrapalhou totalmente a nossa vida, porque nós não temos como chegar. Já era difícil chegar, agora com a pandemia tornou-se impossível chegar. Diácono Sandro, a gente quer agradecer a sua entrevista, trazendo um pouco dessa realidade que a gente desconhece, muitas pessoas não têm noção de como é essa região. Então, muito obrigada. A gente quer sempre parabenizar o trabalho de vocês, missionários que fazem a diferença na vida de muita gente. Então, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço a vocês. Vai um abraço caloroso aqui da nossa Amazônia, rica, com todas as dificuldades. É maravilhoso morar nesse lugar. Eu dou graças a Deus a vocês pela força, por estar olhando por nós que estamos aqui e mostrando esse rosto da Amazônia para o nosso Brasil. Muito obrigada. Uma boa tarde.